E se eu te dissesse que a maior batalha da história da humanidade pode ter acontecido há milhares de anos e com armas tão destrutivas quanto bombas nucleares, o que o épico indiano Mahabharata tem a nos contar sobre tecnologia avançada, naves espaciais, armas de energia, seres extraterrestres e destruição em massa que lembra Hiroshima e Nagasaki? Prepare-se para uma viagem surpreendente por uma história milenar que levanta questões profundas. Nossa civilização evoluiu ou involuiu. Neste vídeo, vamos explorar os mistérios da Guerra de Kurukshetra, os possíveis indícios de guerras nucleares na antiguidade e as evidências arqueológicas esquecidas que podem mudar tudo o que você sabe sobre o passado da humanidade. Então se inscreva no canal, deixe seu like e venha conosco nesta jornada pelos segredos do passado. Olá, seja bem-vindo ao Por Trás da Cortina. Você está prestes a descobrir um lado do Mahabharata que poucos têm coragem de investigar. Em sânscrito, Mahabharata significa a grande história de Bharata, Índia ou a grande história dos descendentes de Bharata. É um dos dois principais, mais antigos e importantes textos smriti e épicos sânscritos da Índia antiga reverenciados no hinduísmo, sendo o outro o Ramayana. A expressão guerra estelar, Mahabharata, é uma interpretação contemporânea que busca capturar a magnitude e a grandiosidade da Batalha de Kurukshetra, o grande conflito central do épico hindu Mahabharata. Essa fascinante história relata um intenso e violento conflito entre duas dinastias rivais, os Pandavas e os Kauravas, que serviu de cenário para a famosa conversa entre Arjuna e Krishna, a Bhagavad Gita, traduzido como a Canção do Senhor. Tais divergências culminaram em uma batalha que transcende as diferenças familiares, refletindo questões universais de moralidade, dever e destino, a Batalha de Kurukshetra. Sua historicidade é incerta. Muitos historiadores estimam a data do confronto de Kurukshetra, na Índia, da Idade do Ferro, no século X a.C., onde o reino de Kuru foi o centro do poder político durante aproximadamente 1200 a 800 a.C. Foi um conflito de 18 dias que representou a destruição e a criação de um novo ciclo de vida, travada entre duas dinastias rivais da Índia, os Pandavas e os Kauravas, cujas divergências culminam em uma batalha que transcende diferenças familiares, refletindo questões universais de moralidade, dever e destino. O relato apresenta heróis e vilões, nenhum dos quais é completamente bom ou totalmente mau. E, à medida que o confronto avançava, ambos os lados sofreram imensas perdas. O embate terminou com a morte de Duryodhana, que foi derrotado por Bhima em uma batalha feroz. Com os Kauravas aniquilados, os Pandavas emergiram vitoriosos, mas foi uma vitória vazia. O campo de batalha de Kurukshetra estava repleto dos corpos de inúmeros guerreiros, e os Pandavas também ficaram de luto pelas perdas de seus entes queridos. Com a luta terminada, Yudhishthira foi coroado rei de Hastinapura. No entanto, assombrados pelas memórias do confronto, Yudhishthira, acompanhado por todos os demais Pandavas, decidiram renunciar ao seu reino e embarcar em uma jornada para o Himalaia, buscando paz e libertação. Somente Yudhishthira chegou ao cume da cordilheira, acompanhado por Dharma, disfarçado de cão. Sendo levado ao céu em sua forma mortal, foi o único entre os Pandavas a alcançar essa honra. Indícios de confronto nuclear na antiguidade. Ao ler o Mahabharata, você pode se tornar cético quanto ao envolvimento de armas de alta tecnologia. Como pessoas montadas em cavalos e elefantes e outros confrontos primitivos podem usar armas avançadas, por um lado ele fala sobre métodos primitivos,
como arco e flechas, carruagens, elefantes, fortes, etc. Por outro lado, menciona armas de alta tecnologia, vimanas, guerreiros que poderiam suportar armas incríveis, entre outros. Mas o que realmente aconteceu, se nos aprofundarmos e descobrirmos as raízes de vários eventos no enredo? Sinais de poderosa presença extraterrena são visíveis, com milhões de anos-luz à nossa frente em tecnologia. O confronto de Kurukshetra narra o destino e a devastação, que parecem retratar com precisão os impactos e as repercussões de uma batalha atômica. Enormes explosões mais brilhantes que 1000 sóis foram registradas, assim como corpos queimados a ponto de ficarem irreconhecíveis. Havia também inúmeras outras cenas que se encaixavam na descrição moderna de um ataque atômico. Será que nossos ancestrais possuíam uma tecnologia tão inovadora quanto as capacidades atômicas de hoje? Se sim, aonde foram parar? Será que a humanidade evoluiu em termos de conhecimento, ciência e tecnologia? Relatos do próprio Mahabharata, desse famoso confronto nos céus indianos, dão indícios de participação direta de seres extraterrestres. Como exemplo, a nave de Uparishara Vasu, as figuras em trajes espaciais, registradas nas pinturas sobre batalhas contra Nivata Kavachas, o Puspaka Vimana, usado por Kuvera, Ravana, Vibhishana e Rama, as viagens de Arjuna em carruagens voadoras pelo Himalaia, a cidade voadora de Salba atacando as cidades de Salwa Adwaraka, e a destruição, por Shiva, de cidades asuras orbitais com uma única arma de projétil. Há, inclusive, relatos de possíveis experimentos genéticos, como o nascimento dos Kauravas e o de Drona, que apontam para técnicas como clonagem, fertilização in vitro e inseminação artificial, mas que não são o tema deste vídeo. De acordo com o Mahabharata, os indivíduos que foram atingidos perderam seus cabelos e unhas pouco tempo depois, enquanto os suprimentos de alimentos foram poluídos. Tudo isso condiz com nossa compreensão dos impactos dos danos causados pela radiação e da contaminação radioativa na precipitação de uma explosão nuclear. Há evidências de remanescentes na Índia que corroboram essa afirmação. Há também mitos antigos que retratam cenários que refletem nossa compreensão mais avançada do confronto nuclear. Escritos de muitos anos parecem conter o que poderia ser decifrado como retratos precisos de explosões atômicas, praticamente idênticos ao de Nagasaki na segunda conflagração armada mundial, no território do Rajastão. No noroeste da Índia, uma camada de cinzas excepcionalmente radioativas foi encontrada perto de Jodhpur, o que foi suficiente para justificar uma análise. Assim, os antigos vestígios de Harappa, ao norte, e Mohenjo-Daro, ao oeste, foram descobertos no Paquistão, onde foram encontradas evidências de uma explosão atômica que remontava a muitos anos antes. Mohenjo-Daro foi explorado por volta de 2500 a.C. e redescoberto na década de 1920. O sítio arqueológico passou por descobertas notáveis. Desde então, no momento em que a exumação chegou ao nível da rua, 44 esqueletos foram encontrados espalhados pela cidade, sugerindo que eles haviam sofrido uma morte inesperada e difícil. Certas zonas do local também indicaram dimensões expandidas de radioatividade. O analista inglês indiano David Davenport observou provas do que dava a impressão de ser o epicentro do impacto. Uma varredura de 45 metros no local, onde todos os artigos foram encontrados entrelaçados e vitrificados. Rochas foram dissolvidas em temperaturas de cerca de 1500 graus Celsius e transformadas em uma substância semelhante ao vidro. Em seu livro Enigmas da História Antiga, autor Gorbowski diz
que nada menos que um esqueleto encontrado. No local continha mais de várias vezes a dimensão de radiação que deveria ter. E um grande número de pedras escuras, encobertas por lama, foram descobertas grudadas, devido ao calor extraordinário. Davenport também esclareceu que o que foi encontrado em Mohenjo-Daro emula precisamente os impactos da precipitação radioativa que ocorreu em Hiroshima e Nagasaki, em meados do século XX. Alguns pesquisadores notaram que as estruturas simples de blocos de lama deveriam ter sido efetivamente destruídas por um impacto atômico, enquanto uma parte dessas estruturas permaneceu com uma altura de 15 pés. No ano de 1979, o Sr. David Davenport, um inglês nascido na Índia, publicou um livro chamado Devastação de Tomlinson, 2000 a.C., na Itália, no qual ele levantou uma teoria extraterrena sobre as ruínas de Mohenjo-Daro. Essa teoria foi o pano de fundo das escavações de Mohenjo-Daro, quando os arqueólogos encontraram um grande número de esqueletos, que exibiam um cenário de morte chocante do passado, onde quase toda a população da cidade morreu nas ruas. Embora a sua teoria da invasão ariana tenha sido posteriormente descartada pelos pesquisadores, a presença alienígena defendida por Davenport faz sentido, porque tal devastação não poderia acontecer, a menos que uma arma tecnológica avançada fosse usada. A única possibilidade seria o envolvimento de extraterrenos cientificamente avançados. Ao que tudo indica, há provas suficientes para refletirmos. Poderia haver mais na história da humanidade do que pensávamos? O que poderia ter causado essa radioatividade? Poderia ter havido pessoas, muitos anos atrás, com habilidades atômicas? A probabilidade de que o universo esteja repleto de espécies inteligentes como os humanos é muito alta. Textos hindus antigos falam dos 14 mundos, incluindo a Terra, todos eles repletos de vida inteligente. Também mencionam viagens de pessoas entre esses mundos. Às vezes é mencionado que os devas viveram em alguns desses mundos, enquanto os asuras viveram em outros. Portanto, todos eles eram extraterrestres. Os extraterrestres sempre visitaram o planeta Terra. Eles estão fazendo isso agora e o fizeram até mesmo durante a época do Mahabharata. Eles se camuflaram como devas, asuras, gandharvas, etc. e interagiram com os antigos indianos. E provavelmente transferiram algumas tecnologias alienígenas, como veículos voadores, as chamadas vimanas e armas de projéteis não nucleares, termonucleares e nucleares ativadas por voz, que eram invocadas por mantra, também conhecidas como Divya Astras. Para eles, gostaria de acrescentar um pensamento interessante sobre o calendário maia. Novas evidências de contato entre os maias e extraterrestres surgiram no México, apoiadas por traduções de certos códices, que o governo manteve seguros em cofres subterrâneos por algum tempo. O calendário começa em 11 de agosto de 3114 a.C. Curiosamente, no mesmo ano do nascimento de Yudhishthira, o primeiro entre os Pandavas, e 2 anos antes do nascimento de Krishna. Isso significa algo especial ou apenas uma coincidência que precisa ser pesquisada mais a fundo? Enquanto isso, o calendário maia terminou em 21 de dezembro de 2012. Seria essa data. A marca para o retorno dos extraterrenos, só o tempo poderá nos revelar. O Mahabharata não é apenas uma história de um confronto bélico. É um espelho do que fomos, e talvez um alerta do que podemos nos tornar. As armas descritas, as viagens interplanetárias, os encontros com seres de outros mundos, tudo isso nos leva a questionar: será que a história da humanidade é muito mais antiga e avançada do que pensamos? Estamos sozinhos no universo ou apenas esquecemos quem nos visitou antes?
de Dwaraka, a Mohenjo-daro, do Himalaia, aos céus estrelados. O passado ecoa em silêncio, esperando para ser redescoberto. E você? Você acredita que o Mahabharata descreve uma batalha nuclear real? As evidências arqueológicas são suficientes para mudar a história. Teriam os antepassados recebido ajuda de civilizações extraterrestres? Comenta aqui embaixo. Qual foi a parte que mais te surpreendeu neste vídeo? Compartilhe com quem precisa saber dessas informações. E não se esqueça de se inscrever para mais revelações como esta. O passado pode ter sido mais futurista do que o nosso presente. Até o próximo vídeo.